Vamos então começar aqui por essa notícia importantíssima. Bolsonaristas tinham planos para me prender e me enforcar, diz Alexandre de Moraes sobre os atentados terroristas de 8 de janeiro de 2023. Vamos entender aqui essa entrevista. Em entrevista ao Jornal Globo, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal disse que um dos planos dos simpatizantes do ex-presidente Jair Bolsonaro durante os atos terroristas em Brasília, em 8 de janeiro do ano passado, era enforcá-lo na Praça dos Três Poderes. Confira alguns trechos. Onde o senhor estava no dia 8 de janeiro? Após a posse do presidente Lula, eu viajei para minha família para a Europa e estava em Paris no dia 8 de janeiro. Meu filho me mostrou as imagens das pessoas invadindo o Congresso. Liguei imediatamente para o ministro Flávio Dino da Justiça e perguntei a ele como tinham entrado, porque havia ocorrido uma reunião de órgãos de segurança que tinha ficado proibida a entrada de manifestantes na esplanada dos ministérios. Num determinado momento, o presidente também falou comigo, o Lula conversou com o Alexandre de Moraes, ele e Dino conversaram sobre a possibilidade de intervenção federal, ou GLO, Garantia da Lei e da Ordem. Quem decidiu foi o Poder Executivo, mas eu relembrei do tempo do presidente Michel Temer, que houve a possibilidade de intervenção só na área da segurança e que talvez isso fosse melhor. O que poderia ter acontecido? Pergunta o repórter do Globo ao Alexandre de Moraes. Se tivéssemos deixado mais pessoas em frente aos quartéis no dia seguinte, poderia gerar mais violência, com mortes e distúrbios civis no país todo. Se não houvesse demonstração clara e inequívoca de que o Supremo Tribunal Federal não iria admitir nenhum tipo de golpe, afastaria qualquer governador que aderisse e prenderia os comandantes de eventuais forças públicas que aderissem, poderíamos ter um efeito dominó que geraria caos para o país. É muito interessante como o Moraes ele é muito preciso, né? Nessas questões aqui que nós estamos acompanhando. Vamos seguindo aqui na leitura da notícia. O que a investigação já delineou sobre o plano golpista? Pergunta aí o jornal. Nas investigações e nos interrogatórios de vários desses golpistas, tivemos que os discursos dos quartéis estavam acampados, diziam que deveriam vir para Brasília de vários financiadores, a ordem era que deveriam vir, invadir o Congresso e ficar até que houvesse uma GLO para que o exército fosse retirá-los. E então eles tentariam convencer o exército a aderir ao golpe. O que mostra o acerto em não se decretar a GLO, porque isso poderia gerar uma confusão maior e sim a intervenção federal. Não que o exército fosse aderir, pois em nenhum momento a instituição flertou com a ideia, em que pese alguns dos seus integrantes terem atuado, e todos eles estão sendo investigados. Qual que foi a influência das plataformas no 8 de janeiro? Pergunta o repórter, as plataformas digitais. A regulamentação das redes sociais vai ser uma bandeira importante que o Tribunal Superior Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral no primeiro semestre de 2024. Elas falharam e foram instrumentalizadas no dia 8 de janeiro. Proliferaram um discurso de ódio antidemocrático, permitindo que as pessoas se organizassem para a Festa da Selma, que era o nome utilizado para o 8 de janeiro. Canal Quero Comer, minha querida Lia Sérgia, muito obrigado aí pela sua contribuição. Estamos começando bem aqui o nosso ano com a ajuda de todos vocês que estão aqui com a gente, pessoal. Ó o Xandão. O senhor foi alvo desse discurso de ódio e se deparou na investigação com planos de prendê-lo. Eram 3 planos. O primeiro previa que as forças especiais do Exército me prenderiam em um domingo e me levariam para Goiânia. No segundo, se livrariam do corpo no meio de caminho, do caminho para Goiânia. Aí não seria propriamente uma prisão, mas um homicídio. Eles queriam matar o Alexandre de Moraes, né? E o terceiro, de uns mais exaltados, defendia que após o golpe eu deveria ser preso e enforcado na Praça dos Três Poderes, para sentir o nível de agressividade e ódio dessas pessoas, que não sabem diferenciar a pessoa física da instituição, que eles criticam no caso, né, que é o Supremo. Houve uma tentativa de planejamento, inclusive há um outro inquérito que investiga isso, com participação da ABIN, que monitorava os meus passos para que houvesse a necessidade de realizar essa prisão. Tirando um exagero ou outro, era algo que eu já esperava. Não poderia esperar de golpistas criminosos que não tivessem pretendendo algo nesse sentido. Mantive a tranquilidade, tenho muito processo para perder tempo com isso. E nada disso ocorreu, então está tudo bem.
O senhor precisou reforçar a sua própria segurança? Ela continua a mesma desde o momento em que assumi a Secretaria de Segurança Pública em São Paulo, em 2014. Eu já recebi ameaças da criminalidade organizada, o esquema é o mesmo há quase 9 anos. Em relação à minha família, aumentei a segurança deles. Esses golpistas são extremamente corajosos virtualmente e muito covardes pessoalmente. Então chegam muitas ameaças, principalmente contra as minhas filhas, porque até nisso eles são misóginos. Eles preferem ameaçar as meninas e sempre com mensagens de cunho sexual. É um povo doente. Muito boa aqui a entrevista do Moraes e as aspas selecionadas aí pelo DCM, gente.